porque a Casa Legislativa deve discutir duas propostas de emenda à Constituição que estão ligadas aos próprios interesses dos parlamentares. Uma é a PEC que coloca fim ao foro privilegiado. É um pedido da oposição e, como diz o poeta, é uma faca de dois legumes. De um lado, tira o que eles consideram perseguições eventuais do Supremo Tribunal Federal aos parlamentares. Por outro lado, quem já tem uma ação na Justiça é favorecido, porque volta para a primeira instância, até chegar no Supremo Tribunal Federal, já venceu praticamente todo esse processo. E a segunda é a PEC da blindagem, que estabelece novos critérios justamente para a prisão de parlamentares, dificulta a prisão dos congressistas. Ô, Carol Rosito, as discussões estão acontecendo. Carol, vocês viram como ela é rápida. Ela mudou do Senado para a Câmara rapidamente, porque a discussão agora é na Câmara. Carol, tem garantias de votação das propostas? Elas são extremamente polêmicas e daqui a pouco o Theo Cury vai trazer uma análise de que o Supremo Tribunal Federal tem um pé atrás em relação a essas duas iniciativas. São extremamente polêmicas, se arrastam há muito tempo aqui dentro da Câmara, do Congresso de maneira geral, até por isso sempre tem esse vai e volta, né, dessas matérias. Agora, o presidente Hugo Motta decidiu pautar, depois de um acordo fechado ontem na reunião de líderes, esses dois temas. Vamos começar pela PEC que pode colocar fim ao foro privilegiado. De fato, é uma demanda da oposição, é a oposição que vem fazendo pressão para que esse tema seja pautado desde a ocupação da mesa diretora, na retomada dos trabalhos ali no início de agosto. Não tem o apoio de governistas, nem de uma ala importante do Centrão. Então, Uribe, o sentimento é de que esse texto, muito provavelmente, apesar de estar na pauta, não vai nem chegar à discussão, pelo menos nesta quarta-feira. O que a oposição está fazendo nesse momento? Qual é a estratégia? A gente está falando de uma PEC, a gente sabe que é uma tramitação, uma votação que precisa de um quórum elevado, né? Então, no mínimo 308 em 2 turnos para passar. Então, a estratégia da oposição é fazer contas nesse momento. As lideranças estão calculando ali se teriam fôlego para colocar essa discussão em análise hoje, né? Então, se eles perceberem que não vai ter esse clima, a própria oposição já articula ali nos bastidores a possibilidade de pedir a retirada de pauta. Mas, de qualquer maneira, Motta fez essa sinalização, né, para as lideranças ali, principalmente do PL, que vinha pressionando, pedindo como uma das pautas prioritárias. É a principal demanda, tinha o PL da anistia, enfim, isso também está deixado de lado, então eles vão seguir focados nessa questão do foro privilegiado. Não tem clima, por enquanto, para a votação dessa PEC. Agora, tem a questão da PEC da blindagem, né, que também é chamada aí de PEC das prerrogativas. Motta pautou, tá no item ali de votação desta quarta-feira, com esse objetivo de trazer uma nova discussão sobre trâmites de investigação em relação aos parlamentares. A gente até separou uma arte para entender melhor aqui, um resumo sobre esse texto que estava engavetado por Motta, né, há algum tempo, é um texto desde 2021. Arthur Lira tentou desengavetar isso também, não conseguiu, mas enfim, era um assunto que estava meio parado, aqui adormecido na Câmara, mas basicamente o texto de lá de 2021 fala o seguinte, né, que parlamentares não podem ser afastados do mandato por decisão judicial, que podem ser presos em flagrante por crime inafiançável, mas devem ficar sob custódia da Câmara ou do Senado, não podem ser responsabilizados por opiniões, palavras, votos, né, cabendo isso exclusivamente à responsabilização ético-disciplinar. E ainda, Uribe, que medidas cautelares, né, que afetem ali o mandato de um parlamentar, como por exemplo uma prisão domiciliar, só pode ser efetivada, só pode acontecer após ser confirmada completamente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa PEC aqui na Câmara tá agora sim, sob relatoria do deputado Lafayette de Andrada. Ele ainda não divulgou também o seu parecer. O acordo que foi feito ontem, depois da reunião de líderes, é que ele faria alguns ajustes, mudanças nesse texto e mostraria ainda hoje, né, antes, obviamente, da votação no plenário, mas isso até o momento não aconteceu. E é nesse ponto que alguns líderes questionam, né, não sabem o que pode vir aí de alteração nesse parecer para garantir se essa votação
votação será possível ou não. Mas nos bastidores há uma tendência de que essa PEC, se colocada em votação, se o presidente Hugo Mota decidir abrir a votação desse texto, há uma tendência de passar e ainda passar nos 2 turnos na tarde desta quarta-feira aqui na Câmara dos Deputados. Portanto, vamos acompanhar também uma pauta bastante importante, né? O Mota decidiu pautar logo 2 PECs de uma vez só no plenário da Câmara dos Deputados. A gente sabe que é difícil, precisa, como eu disse, de um quórum alto, do mínimo 308 votos para passar. E movimentação ainda bastante tranquila aqui no Salão Verde. Eu mudei sim de lado para sentir essa temperatura. Tranquilo clima por aqui. Vamos ver como é que isso vai acontecer lá para o meio da tarde. Volto com você.